Vamos fazer o nó inicial. Gente, o nó inicial é muito fácil de fazer. Sem o nó inicial, você não tem como iniciar no crochê, tá? Ele é fundamental e básico, é um pontinho básico. Então, nós vamos pegar um fio, o fio que nós queremos trabalhar, e vamos pegar uma agulha de acordo com o fio que nós queremos trabalhar também, tá? Aqui eu tenho um fio de cor amarelo e número 6. E tem uma agulha de 3, mas eu posso trabalhar com 3, 3,5, tá? 3,5 esse aqui, tá? Então, nós precisamos de inserir a nossa agulha no nosso fio e fazer assim, tá? Nós vamos rodar. Então, nós precisamos de posicionar o nosso fio aqui, inserir a nossa agulha aqui, ó, eu insiro ela e rodo assim, ó, dessa forma, tá, gente? Aqui eu posso iniciar o meu crochê. Dou uma laçadinha aqui com essa pontinha, seguro aqui embaixo e, ó, puxo aqui pra dentro, fazendo aqui o meu nozinho inicial do crochê. Vou fazer novamente. Aqui vocês podem inserir a agulha tanto desse lado quanto desse lado aqui também, ó. Desse lado aqui como faz. Só você girar a agulha, girou, segura aqui embaixo, vem aqui no fiozinho, dá uma laçadinha e, ó, gente, é muito fácil fazer esse nozinho para você iniciar o seu trabalhinho de crochê. Após fazer o seu nozinho inicial, nós vamos iniciar nossas correntinhas. Então, eu pego a minha agulha, dou uma laçadinha no fio, seguro aqui embaixo e faço uma correntinha. Dou outra laçadinha dessa forma e faço minha segunda correntinha. Novamente, outra correntinha. Mais outra correntinha e vou fazendo quantas correntinhas eu precisar para o meu trabalhinho de crochê. Ficando assim. Essa forma é uma das formas de iniciar o trabalho de crochê, com esse nozinho inicial e fazendo as correntinhas. Existem duas formas de iniciar o crochê. Vou passar a outra para vocês agora. Quando você escolhe trabalhar com o anel mágico, também é fácil. Você tem duas opções de início de trabalho de crochê. Essa aqui é outra opção. O anel mágico, ou mais conhecido como círculo mágico também, tá? É onde você inicia o seu trabalho circular de crochê. Nessa outra forma de iniciar o crochê, com o crochê circular, nós vamos utilizar aqui essa agulha de crochê de número 3,5 milímetros e vou utilizar esse barbante. Esse barbante aqui é número 6. Então, eu vou passar o fio em volta do meu dedo, se você requer um trabalho menor. Se você quiser um trabalho maior, você vai passar em volta dos seus 3 dedos, porque ele já vai ficar um círculo maiorzinho. E estico esse fio aqui para trás que vem do novelo. E eu posso até soltar já aqui também, tá? Tanto que você esteja presinho aqui na frente, segure bem aqui, tá? Vou pegar e vou passar minha agulha aqui e vou buscar esse fio que tem lá atrás, trago pra frente. Já puxei minha laçadinha. Aqui eu já seguro com meus dedos aqui também, ó, tudo segurando, tá?
Dou outra laçadinha com fio que vem lá do novelo, ó, bem aqui. E busco ele pra cá. Então, eu fiz o meu nozinho aqui, pra prender esse meu anelzinho mágico. E aqui a gente vai ajustando, ó. Segura aqui em cima, ó, vai ajustando o tamanho que a gente quer, tá? Então, gente, é bem fácil de fazer o nosso círculo mágico. Esse círculo mágico é utilizado para trabalhos circulares, onde você requer fazer um tapete, algum trabalho que seja circular, tá, gente? Ou até mesmo um quadradinho também você consegue fazer a partir do circular também, tá? Mais uma vez, passo o meu fio nos meus dedos, seguro aqui, solto aqui atrás e seguro desta forma. Não posso soltar aqui, tá? Esse aqui é o fio que vem do novelo. Então, eu passo aqui a minha agulha aqui embaixo dessa linha, busco a que vem lá atrás, trago pra frente, assim, dessa forma. Dou uma laçada no fio, já fiz aqui minha argolinha, ó, tá vendo, gente? E dou uma laçada no fio e seguro essa pontinha aqui, ó. Bem aqui. E busco esse fio aqui pra dentro, fazendo o meu nozinho. E aí, eu fiz o meu nó inicial e meu círculo mágico, tá, gente? Então, é muito fácil também, tá? Essa é a outra forma de iniciar o meu trabalho de crochê. Aqui, eu posso subir minhas correntinhas, então, eu dou uma laçada e busco o fio. Dou uma laçada e busco aqui pra dentro, fazendo assim a minha correntinha. E faço quantas correntinhas eu quiser para iniciar o meu trabalho de crochê desta forma, com um anelzinho ou um círculo mágico. Agora que eu tenho minha base de correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Então, para fazer o ponto baixo, é necessário que eu faça uma correntinha para dar a altura do ponto que eu quero. Então, eu vou vir na minha segunda correntinha, eu não vou vir na primeira, porque a primeira é para dar a altura do ponto. Então, eu vou vir na minha segunda correntinha. Eu vou pegar a minha agulha e vou inserir aqui, em apenas uma alcinha da correntinha. Então, inseri aqui, busco o meu fio que vem lá de trás do novelo e trago aqui pra frente. Então, eu fico com duas laçadinhas na minha agulha. Dou uma laçadinha e faço aqui o meu pontinho, ficando dessa forma. Vou fazer novamente. Venho no segundo ponto de base, que é a correntinha ao lado. Eu fiz nessa, então eu vou fazer nessa aqui ao ladinho. Vou inserir a minha agulha aqui, nesse espacinho. Vou buscar o fio que vem lá de trás, trago pra frente. E fiquei aqui com duas laçadinhas. Dou uma laçada e busco o meu fio aqui pra dentro. Tiro de uma vez. Vamos fazer outra no outro pontinho de base do lado, ou seja, na correntinha ao lado. Insiro minha agulha, busco o fio, trago para frente, dou uma laçada e tiro os dois de uma vez. E vou completando toda essa correntinha de pontinhos baixos. Dessa forma, tá, gente? Olha, só inserir a agulha, trago pra frente, dou uma laçada e tiro de uma vez. Insiro minha agulha no espacinho da correntinha, pego somente uma alcinha e
busco meu fio, trago para frente, dou uma laçada, tiro as 2 laçadinhas da agulha de uma vez. Vou fazendo durante toda a minha correntinha, até aqui embaixo, para completar esses passinhos todos, tá? Estou chegando aqui ao finalzinho da minha carreira com esses pontinhos baixos. E agora nós vamos fazer uma correntinha e nós vamos virar o nosso trabalho. Vou dar continuidade na carreirinha de cima, fazendo os pontinhos baixos novamente. Então, eu vou vir aqui, bem aqui nesse espacinho onde nós terminamos de fazer o pontinho de baixo, no primeiro espacinho, e vou inserir minha agulha buscando o fio lá de trás. Trago para frente e faço aqui um pontinho baixo. Venho no segundo pontinho e vou inserir, só que dessa vez pegando as 2 alcinhas da correntinha, tá, gente? Então, nós buscamos o fio e trazemos para frente. Ficamos com 2 laçadinhas e dou uma laçada e tiro de uma vez. Então, nós vamos vir aqui nesse espacinho novamente, ó, aqui ao lado, tá? Na correntinha do lado, insiro aqui embaixo da correntinha, pegando as 2 alcinhas. E busco lá atrás, trago para frente. Dou outra laçadinha e trago tudo de uma vez. Vamos fazendo dessa forma, para que a gente termine essa carreirinha também, como terminamos a outra carreirinha. Terminei de fazer minha outra carreirinha. E agora nós chegamos aqui ao final, vamos fazer da mesma forma que nós fizemos anteriormente, para pular para outra carreirinha, tá? Para subir a outra carreirinha. Então, nós vamos vir aqui nessa pontinha aqui e nós vamos fazer uma correntinha, como nós fizemos também anteriormente. Então, eu fiz meu último pontinho, faço uma correntinha. Então, eu posso virar desta forma aqui, para poder ficar o trabalho certinho. Venho no primeiro pontinho de base, que é esse aqui que nós terminamos de trabalhar na carreira anterior, de baixo, e insiro a agulha aqui. Vou fazer no mesmo ponto de base o meu pontinho baixo. Venho aqui no próximo e vou dando continuidade, tá, gente? Assim, eu consigo fazer os meus trabalhinhos todinhos em pontos baixos. É bem fácil, bem prático, tá, gente? E ficou assim. Agora que eu tenho a quantidade necessária para o meu trabalhinho de crochê, eu vou pegar essa correntinha de base para nós fazermos aqui o nosso ponto alto. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou fazer 2 correntinhas e vou pular essas 2 correntinhas que eu fiz. Vou fazer o meu trabalho no meu terceiro ponto de base, ou seja, na minha terceira correntinha. Nessa minha terceira correntinha aqui, é que eu vou fazer o meu trabalho. Então, eu vou inserir minha agulha aqui. Vou dar uma laçadinha e vou inserir minha agulha. Vou buscar o fio que vem lá de trás do novelo e trago para frente. Eu fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Vou dar uma laçada e vou tirar
2 laçadinhas dessas que estão aqui. Fiquei com mais 2. Vou dar outra laçadinha e vou vir aqui tirar o restante das 2. Então, eu tenho aqui o meu ponto alto. Vou vir aqui nesse segundo e vou fazer meu outro pontinho aqui nesse segundo ponto de base, pegando uma alcinha da correntinha. Então, eu vou dar uma laçada e vou vir aqui. Insiro minha agulha, busco o fio, trago para frente. Fiquei com 3 laçadinhas. Vou dar uma laçada e vou tirar esses 2 aqui primeiros. Ficou assim, dessa forma. Vou dar outra laçada e vou tirar os 2 restantes. Então, eu vou fazendo assim, dessa forma, tá? Uma laçadinha, insiro minha agulha, busco o fio, trago pra frente, dou uma laçada, tiro 2. Dou outra laçada, tiro mais 2. Dou uma laçada, venho no próximo ponto de base, insiro minha agulha, busco o fio, trago pra frente, dou uma laçada, tiro 2. Dou outra laçada, tiro 2. Dou uma laçada, venho aqui, insiro minha agulha, busco o fio, trago pra frente, fiquei com 3 laçadinhas, dou uma laçada, tiro 2. Dou outra laçada, tiro mais 2 novamente. E vou fazendo, tá, gente? Sempre uma laçadinha para não esquecer. Insiro, busco o fio, trago pra frente, fiquei com 3 laçadinhas, dou outra laçada e tiro esses 2 aqui. Dou mais uma laçada e tiro os 2 restantes, fazendo assim o meu ponto alto, tá, gente? Então, a gente vai fazendo dessa forma até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu mostro pra vocês como é que a gente faz pra subir pra carreirinha de cima. Estou chegando aqui no meu final e fazendo meu último pontinho alto. Fiz meu último pontinho dessa carreirinha. Vou subir uma correntinha e vou virar o meu trabalho dessa forma. Vou fazer o meu pontinho bem nesse primeiro pontinho de base, onde nós fizemos o pontinho da carreira anterior. Então, eu vou fazer bem aqui embaixo, nesse pezinho, tá? Então, eu já fiz uma correntinha, virei o meu trabalho. E agora, eu vou fazer mais outra correntinha para dar a altura do ponto alto. Então, a altura do ponto alto são 2 correntinhas. Tem pessoas que fazem 3, eu gosto de fazer 2, tá? Então, 2 correntinhas, para mim, é o suficiente, que é o mesmo tamanho do ponto alto, e ele substitui um ponto alto também nos trabalhos iniciais, tá? Então, aqui eu tô iniciando uma carreira, fiz 2 correntinhas, e vou vir nesse mesmo pontinho de base aqui, pegando as 2 alcinhas da correntinha, olha, gente, dessa forma, tá? Então, a gente pega aqui por baixo da correntinha e busca o fio que vem lá de trás, tá? Só que como ele é um ponto alto, eu vou dar uma laçadinha primeiro. O ponto alto, ele tem que dar essa laçadinha primeiro, senão não é o ponto alto, tá? Então, eu dou uma laçada, insiro aqui embaixo, pegando as 2 alcinhas da correntinha, dou uma laçadinha e fiquei com 3 laçadas. Eu vou tirar essas 2 agora. Eu vou dar uma laçada e vou tirar essas 2 aqui. Tirei. Fiquei com 2. Dou outra laçada e tiro mais 2. Então, eu fiz o meu pontinho alto. Então, nós vamos dar continuidade nessa carreirinha de pontos altos. Dou uma laçada, insiro aqui, pegando as 2 alcinhas da correntinha e faço o meu pontinho aqui. Bem facinho, viu, gente? Olha,
Pega sempre aqui embaixo das duas alcinhas da correntinha. A correntinha tá aqui em cima. Vai pegar bem aqui embaixo, tá? Pegando duas alcinhas, ó. Aqui no meio tá dividido, tá vendo? São duas alcinhas, um pro lado e pro outro. Então, eu dou uma laçada aqui, pego o fio que vem lá de trás, trago pra frente e tiro dois, dou outra laçada, tiro mais dois. Vou fazendo e completando com pontos altos, quantos eu precisar para fazer o meu trabalho. E quando chegar ao finalzinho da carreirinha, nós fazemos da mesma forma, tá, gente? Então, eu venho, fiz a minha primeira carreirinha, vim aqui, subi. Estou fazendo a minha segunda carreirinha e venho até aqui nessa pontinha. Estou chegando aqui ao final dessa minha carreirinha, fazendo o meu último pontinho alto dessa carreirinha. Então, eu venho aqui e faço duas correntinhas. Como eu disse para vocês, as duas correntinhas é para dar a altura do pontinho alto que nós estamos fazendo. Então, ele substitui o ponto alto no início e finais de carreira. Então, eu viro aqui o meu trabalho, dou uma laçadinha e venho aqui no primeiro ponto de base, pegando as duas alcinhas e faço aqui o meu pontinho alto. E faço no segundo, pegando as duas alcinhas. Não podemos esquecer desse detalhe, tá? Então, eu vou fazendo o meu trabalho todo em pontinhos altos, até aonde eu achar que eu preciso dos meus pontinhos altos, tá, gente? Sempre dessa forma. Quando chegar ao final do trabalho, nós faremos o último pontinho, subimos duas correntinhas para dar a altura do ponto e iniciamos a nossa carreirinha de pontos altos novamente. Nessa outra forma de iniciar o nosso trabalhinho de crochê, nós precisamos de terminar de fazer o nosso anel mágico e logo após dar início aos nossos pontos. Então, você escolhe se você vai fazer um ponto baixo, um ponto alto, qual ponto que você vai querer fazer. Nesse caso aqui, eu vou fazer um ponto alto para vocês verem. Eu vou fazer uma correntinha e vou fazer duas correntinhas para dar a altura do meu pontinho alto. E vou dar uma laçada e fazer aqui o meu ponto alto. Insiro minha agulha, busco o fio que vem lá de trás do novelo, trago para frente, dou outra laçada, tiro duas laçadinhas. Fiquei com duas na agulha. Dou outra laçada e tiro mais duas laçadinhas. E fiz o meu pontinho alto. E eu vou fazendo dentro desse círculo mágico os meus pontinhos altos, tá? Então, eu dou uma laçadinha, insiro minha agulha dentro do meu círculo mágico, busco a linha que vem lá de trás do novelo, trago aqui pra frente, seguro aqui dessa forma e fiquei aqui com 3 laçadinhas. Deixa eu só segurar aqui, ó. Fiquei com 3. Agora, eu dou uma laçadinha, tiro 2, dou outra laçadinha e tiro mais 2 laçadinhas, tá? Então, a gente vai fazendo dessa forma o nosso pontinho alto. Dou uma laçada, insiro aqui dentro, busco o fio que vem lá de trás, trago pra frente, seguro aqui embaixo, fiquei com 3 laçadinhas, dou uma laçada, tiro 2 laçadinhas da agulha. Dou outra laçadinha e tiro mais 2 restantes. E fiquei, então, com o meu pontinho alto. E quando chegar aqui, você fecha, tá? Então, eu vou fazer só pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra fechar aqui. Eu vou fazer uma quantidade de 10 pontinhos altos aqui, só pra gente poder ter essa visualização, tá? Então, eu tenho aqui 10 pontinhos altos dentro do meu anel mágico. E agora sim, eu vou puxar aqui para fechar todo o meu círculo. E ele vai ficando circular, um trabalho circular. Tá? Então, nós vamos vir aqui nessas 2 correntinhas que nós subimos
E vamos vir aqui por baixo da primeira correntinha de cima e buscar o fio que vem lá de trás para poder fazer um ponto baixíssimo. E fechar de uma vez o nosso círculo mágico.